Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa última aula, alunos de Direito Prática, alunos da prática simulada penal, certo? E, por fim, vamos falar a respeito do nosso recurso de apelação, né? Aula passada a gente analisou, viu o recurso em sentido estrito, falamos a respeito do recurso em sentido estrito, certo? E agora vamos para o nosso último recurso. Vamos falar a respeito da apelação, né? Recurso esse que vai nos ajudar a realizar a nossa AV2, tá certo? Então, o recurso de apelação, né, está previsto do artigo 593 ao artigo 603 do Código de Processo Penal. Mesma ressalva que eu vou dar para vocês, que eu falei lá no recurso em sentido estrito. Infelizmente, não posso estar falando do recurso de apelação em um âmbito processual penal, né? Vou ser mais prático aqui na nossa aula de apelação, mais voltado realmente para a elaboração do recurso de apelação, certo? Mas recomendo que você abra o seu livro de processo penal, dê uma lida complementar nesse assunto, dê uma lida no artigo 593 até o 603 do Código de Processo Penal, né? Quem sabe fica para uma próxima aula sobre o recurso de apelação de uma maneira processual penal, né? Que a gente vai ser um pouco mais prático. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, deve dar uma hora e pouco, não sei, vou tentar, né, ser mais breve possível, mas vamos lá, beleza? Então, sem mais delongas, nosso recurso de apelação. E vamos já para o cabimento do recurso. Professor, cabimento do recurso. Gente, o recurso de apelação, né, a apelação, ela está prevista no artigo 593. Então, o artigo 593 ele vai trazer as hipóteses de cabimento da apelação e já fica atento ao artigo 593 do CPP. Por quê? Porque o 593 do Código de Processo Penal ele também vai ser o nosso artigo de fundamentação da peça, né? Vai ser o artigo de fundamentação, vai ser o artigo de fundamentação da nossa peça. Então, quando você for fazer a interposição da apelação, né, você vai usar o 593 como artigo de fundamentação. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, veja, né, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Professor, o capítulo anterior qual é? É o do rese, tá? É o do rese, do recurso sentido estrito. E das decisões do tribunal do júri. Decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver desculpa, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então perceba primeiro uma coisa, que aqui, né, na apelação, nós vamos trabalhar com sentenças definitivas. Veja então que lá na nossa aula de recurso em sentido estrito, eu disse a vocês que a regra do rese era atacar as decisões interlocutórias do juiz. Apesar que lá no rolzinho do recurso em sentido estrito, nós tínhamos decisões que tinham força de definitividade, tinham sentenças definitivas. Então, professor, qual é a regra da apelação? A regra da apelação é justamente atacar, né, sentenças definitivas. Só que, olha, diferente do rese, que tinha um rol taxativo, o rol previsto no artigo 593
é um rol exemplificativo. Ele não é um rol taxativo. Veja, então, que a matéria está aqui apenas de maneira exemplificativa. Sentenças definitivas de condenação à absolvição, sentenças definitivas ou com força definitivas que não estejam previstas lá no capítulo do RES, né? Das decisões do tribunal do júri, onde ocorrer nulidade, sentença do presidente, houver injustiça, tal, né? Então veja que o rol do 593 não é taxativo, é exemplificativo. Mas vamos analisar cada uma dessas hipóteses de cabimento para a gente conseguir compreender melhor, tá? Vamos aqui analisar. Primeira coisa, então, inciso 1, sentença definitiva de condenação ou sentença definitiva de absolvição. Gente, aqui a coisa mais fácil do mundo, né? Se a sentença é absolutória, é porque o juiz ele julgou improcedente a imputação da inicial acusatória. Ou seja, aquela prática delitiva colocada pelo Ministério Público na sua denúncia, ou a prática delitiva colocada pelo querelante, né, na sua queixa-crime, ela foi o quê? Improcedente. Então, o juiz julgou improcedente, absolvendo, de acordo com as teses do artigo 386, de acordo com as teses do artigo 386 do CPP, então veja, então, né, que nós vamos entrar com uma apelação. Ou a sentença ela foi o quê? Condenatória. Ou a sentença ela foi condenatória, o juiz julgou procedente a denúncia ou a queixa-crime, né? Total ou parcialmente a imputação. Então, se o juiz julgou procedente, seja ela total ou parcialmente, nessa sentença condenatória nós vamos o quê? Apelar, né? Só que cuidado, lembre-se da aula de resposta à acusação, né? Eu também vou apelar no caso de absolvição sumária. Eu também vou entrar com apelação se o juiz reconheceu, se o juiz julgou, se o juiz aplicou uma absolvição sumária, dos casos aonde? Previstos no artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, se o juiz reconheceu excludente de ilicitude, se o juiz reconheceu uma excludente de ilicitude, se o juiz reconheceu uma excludente de culpabilidade, né? Se o juiz reconheceu que o fato narrado não constitui crime, então, gente, absolvição sumária, eu vou apelar, beleza? Inciso 2, decisões definitivas com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos em que não houver previsão legal de cabimento do quê? Do recurso em sentido estrito. Então, professor, qualquer decisão definitiva ou com força de definitiva que não se encontra no rol do rese, nós vamos entrar com a apelação, né? Se pode ser coberta decisões interlocutórias, mistas e decisões terminativas, de mérito ou não, que não sejam acobertadas pelo rese. E o grande exemplo qual é? A homologação do incidente de sanidade mental. Ah, professor, nessas aulas remotas eu estou quase ficando louco. Pois é, ficou louco, praticou o delito. Juiz homologou, reconheceu no incidente de sanidade mental que você ficou doido, né? Veja então que se o promotor não concordar com essa homologação do incidente de sanidade mental, o que ele vai fazer? Ele vai apelar. Ele vai entrar com um recurso de apelação, né? Por que, professor? Porque é uma decisão com força de definitiva que não se encontra prevista no rol do artigo 581 lá do RESE, né? Não se encontra, então, no rol de recurso, né, de cabimento de recurso em sentido estrito, beleza? Então, cuidado, que o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 593 se tratam, então, de uma apelação plena. Professor, o que é uma apelação plena? É aquela apelação, gente, que devolve a matéria de forma integral ao tribunal. Ela devolve
a matéria de forma integral ao tribunal. É o que nós chamamos de efeito devolutivo, né? É o que nós chamamos de efeito devolutivo no recurso. Então, ela vai ter o quê? Efeito devolutivo. O inciso 1 e o inciso 2, previsto no artigo 593, né? Previsto no artigo 593, ela vai então fazer o quê? Devolver a matéria de forma integral ao tribunal ad quem, para que ela analise toda a matéria julgada. Beleza? Inciso 3 do 593, decisões do Tribunal do Júri. E aí eu tenho aqui 4 alíneas, a B, a C e a D. A linha A vai dizer o quê? Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Só que aqui vamos lá. Olha o que, que vai acontecer. Apesar da linha A falar de ocorrer uma nulidade posterior à pronúncia, você tem que analisar se essa nulidade ela é absoluta ou se ela é relativa. Se a nulidade ela for absoluta, ela pode ser arguida na apelação, mesmo que ela tenha ocorrido antes ou depois da pronúncia. Veja que apesar do inciso, a linha A, do inciso 3, a linha A, falar de ocorrer nulidade posterior à pronúncia, se ela for absoluta, né, ela pode ser arguida na apelação. Por quê? Porque ela não é sanável. Né? A gente aprendeu. Se a nulidade ela é absoluta, ela é insanável. Então, se ela aconteceu antes da pronúncia, você pode arguir aqui na apelação, bem como ela acontecer depois, já que é o caso, né, que está indicando a linha A. E se ela for relativa? Aí aqui é diferente. Só pode ser arguida na apelação apenas as que ocorreram depois da pronúncia, né? Depois da pronúncia, né? E desde que não tenha acontecido o quê? Preclusão, né? A gente sabe que as relativas vão precluir. Então, não acontecendo preclusão e ela ocorrendo depois da pronúncia, a relativa deve ser alegada onde? Aqui, certo? Na apelação, beleza? A linha B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Aqui, veja então que o juiz presidente, ele exarou uma sentença, ele exarou uma decisão que ela está contrária à lei ou ela está contrária à decisão dos jurados. Então, aqui o que, é que eu vou pedir? Eu vou pedir para o tribunal que ele retifique, que ele conserte a decisão, a sentença do juiz. Né? O provimento aqui não implica novo julgamento pelo júri, mas apenas uma retificação da sentença. Que o quê? Que contrariou a lei, que contrariou a decisão dos jurados. Então, eu vou pedir para o juiz, né? Eu vou pedir para o desembargador, né? Já que vai para o tribunal, que ele retifique essa sentença. Né? Por quê? Porque ela está contrária à lei ou ela está contrária ao que os jurados decidiram. A linha C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E aqui eu quero que vocês tenham muito cuidado e muita atenção. Por quê? Veja que no momento, a linha C vai dizer que a gente pode apelar lá da decisão do Tribunal do Júri quando houve um erro ou uma injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, veja que um primeiro momento aqui, o que, que aconteceu? Nós erramos na dosimetria da pena. Nós erramos na dosimetria da pena. Só que eu quero que vocês tenham atenção em qual foi o erro nessa dosimetria ou nessa aplicação da pena. Se o erro foi quanto ao reconhecimento ou exclusão de uma qualificadora, de um aumento ou diminuição de pena, ou do reconhecimento ou afastamento de um privilégio, essas hipóteses
elas não se encaixam aqui na linha C. Elas vão se encaixar na hipótese da linha D. Por quê? Porque o tribunal ele não pode proferir novo julgamento pronunciando-se. O tribunal está proibido de reformar isso aqui. Agora, se o erro ocorreu nas agravantes e atenuantes da pena, se o juiz errou ao reconhecer ou afastar uma agravante, se ele errou ao reconhecer ou afastar uma atenuante, a competência era do juiz presidente de fazer esse reconhecimento de agravante e atenuante. Então, o tribunal ele pode modificar, certo, essa decisão. Professor, não estou conseguindo compreender. Espera aí, vamos ler a linha D e eu vou entrar um pouco na matéria processual da apelação, tá? Vamos ler o que vai dizer a linha D e eu entro e vou falar para vocês. Coloquei aqui 4, tá errado. Depois vocês ajeitam aí, é a linha D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Foi a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, em nenhuma prova, e não aquela que apenas diverge do entendimento de juízes togados a respeito da matéria. Então, se por acaso a decisão dos jurados foi de encontro a todo o conjunto probatório que foi apresentado, que foi produzido durante o tribunal do júri, então eu posso entrar com apelação para pedir o quê? A anulação dessa decisão. Professor, e agora? Vamos aqui, vamos entender então uma coisa. Deixa eu aqui colocar uma tela em branco. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco para a gente compreender melhor essa situação. O que acontece? Aqui no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, eu tenho a chamada apelação limitada. Eu tenho a chamada apelação limitada. Vamos aqui, então, ter um pouquinho de aula de processo penal. Professor, o que vem a ser a apelação limitada? A apelação limitada, ela é aquela onde você deve indicar com precisão qual o fundamento você está se utilizando para, digamos que, reformar a decisão. Por quê, professor? Porque a matéria é devolvida a tribunal nos limites desse fundamento. Pois a matéria é devolvida para o tribunal de quem, né? Nos limites do fundamento arguído. Ou seja, que fundamentos são esses, professor, que eu vou usar? Esses fundamentos são aqueles previstos nas alíneas, no nosso caso aqui, do inciso 3. São os fundamentos da linha do inciso 3. Eu te disse que lá no inciso 1 e no inciso 2 era uma matéria de devolução ampla. Eu ia devolver de forma integral a discussão
para o tribunal ad quem. Só que no caso das matérias das alíneas do inciso 3 do artigo 593, ela é limitada. O Tribunal de Justiça ele vai ficar restrito a reformar de acordo com o limite ou de acordo com os fundamentos apenas do que você argumentou. Por quê? Porque eu tenho que respeitar justamente a soberania dos vereditos. Eu tenho que respeitar aqui a soberania dos vereditos. Então, a soberania dos vereditos, ela vai proibir que o tribunal ad quem ele tenha essa análise de maneira ampla, de forma integral. Então, o que, que acontece? Eu tenho que, basicamente, dividir as alíneas em dois grandes grupos. Ó, no caso, a alínea, as alíneas, né? As alíneas B e C, do artigo 593, pode o tribunal ad quem reformar a decisão. As matérias previstas nas alíneas B e C, o tribunal ad quem pode reformar a decisão. E por que, professor, as matérias das alíneas B e C que eu vou arguir, os fundamentos, pode o Tribunal de Justiça reformar a decisão? Porque são matérias que são de competência da decisão apenas do juiz presidente. São matérias que vão ser vistas apenas pelo juiz presidente. São matérias previstas apenas pelo juiz presidente. Então, a decisão do juiz presidente, ela está errada. É isso aqui que você vai atacar. O que, que acontece com o veredito dos jurados? Está totalmente correto. A decisão do juiz está errada. Era uma competência do juiz presidente colocar na sua decisão e eles usaram ela de maneira errada. Já o veredito dos jurados está correto. Se está correto, eu não preciso de reforma. Eu não vou precisar de reforma desses vereditos. Então, como está errado, a decisão do juiz era uma matéria de competência dele. O que, que eu vou pedir para o tribunal? Que o próprio tribunal, para que aquele tribunal ad quem, ele reforme a decisão. Está aqui já. Né? Que o próprio tribunal ad quem, ele reforme a decisão. Então, se está errada, pode o tribunal ad quem reformar a decisão. Agora, segundo grande grupo. Segundo grupo. Os previstos nas alíneas A e D. No caso do assunto previsto nas alíneas A e D, o que, que vai acontecer? O tribunal ad quem, o juízo ad quem, não pode reformar a decisão.
Por que, professor? Porque a matéria constante, os fundamentos constantes das alíneas A e D são de decisão, de escolha, de competência lá dos jurados. Aonde? No seu veredito. Então, o que eu estou dizendo? Que a decisão exarada de competência apenas do juiz-presidente, ela está o quê? Correta. O que está errado foi a decisão dos jurados. Então, se é uma competência para os jurados escolherem, analisarem, falarem sim ou não, pela soberania dos vereditos, o tribunal adquém não pode reformar essa decisão. Então, professor, o que é que eu faço? Eu vou pedir para o tribunal reformar? Não, não pode. Quem deve escolher, quem deve dizer sim ou não, é os jurados. Então, eu não vou pedir a reforma da decisão. Eu vou pedir para o tribunal que ele anule esse julgamento e que o juiz de primeiro grau faça um novo. Então, se está errado é o veredito, então o que é que eu vou fazer? Pedido de anulação. Pedido de anulação do julgamento. Para que aí o juiz de primeiro grau marque um novo julgamento com uma nova sessão. Tem uma nova sessão do tribunal, do júri. Então, veja que nesse caso da linha A e da linha D, o Tribunal de Justiça ele vai exercer o que nós chamamos de fala, senhor, agora esqueci o nome, peraí. Vou lembrar aqui. Iudicium, tem um indício rescisório, lembrei, iudício residens. Ele não vai estar aqui reformando decisão nenhuma. Ele vai reconhecer uma nulidade, mas ele sabe que a competência não é dele e ele vai fazer com que haja um novo julgamento para quê? Para que os competentes, ou seja, para que os jurados façam a sua escolha, façam a sua decisão. Já aqui, nas alíneas B e C, eu tenho já a regra, né, geral dos recursos, que é aplicar o quê? O indícios rescisório. Peraí. Beleza? Então, cuidado com isso aqui, tá, gente? Por isso que nesse momento aqui, né, se você quiser anotar, tá muito rápido, lembre-se, tá o vídeo, dê uma pausa aí, tá? Mas por isso que aqui, ó, no caso da linha C do artigo 593, certo? As qualificadoras, se elas foram erradas, não compete ao tribunal fazer a reforma. Não compete ao tribunal fazer a reforma. Quem é que vai fazer isso? Aos próprios jurados. Porque são eles que vão analisar se houve qualificadora, se há incidência de aumento ou de diminuição de pena, se há privilégios, se tem crime conexo ou não, beleza? Então, nesse momento aqui, isso cabe
aos jurados, não ao tribunal. O tribunal está proibido de fazer a reforma nesse âmbito. Então, o tribunal ele não pode proferir novo julgamento, né? Ele não pode proferir novo julgamento. O que ele vai fazer? Ele vai anular o tribunal do júri, que foi feito, que está sendo recorrido, e vai então pedir para o juiz de primeiro grau, lá do tribunal do júri, que ele marque uma nova sessão do júri. Que ele marque uma nova sessão do júri. Agora, se estamos falando de agravantes e atenuantes apenas, aí é uma competência do presidente, do juiz presidente do júri analisar isso, e aí o tribunal ele pode modificar, beleza? Então toma cuidado com isso. Então, no caso das alíneas B e C, né? No caso das alíneas B e C, aqui, se a sentença do juiz presidente ela foi contrária à lei ou do que decidiram os jurados, o tribunal ele pode reformar. O Tribunal de Justiça, o juízo de quem, ele pode reformar. No caso da linha C, pode reformar também quando houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, mas apenas nas agravantes e nas atenuantes. Beleza? Agora, a matéria prevista na linha A, ocorreu nulidade posterior à pronúncia, ou da linha D, né, a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, aqui o tribunal não pode reformar. O tribunal não reforma. O que você vai fazer? Você vai se limitar a pedir na sua apelação a anulação dessa sessão do júri para que haja uma nova sessão. E assim respeite a soberania dos vereditos. Beleza? Gente, muito cuidado aqui, que eu falei para vocês que a extinção da punibilidade, quando haja o reconhecimento ou o afastamento da extinção da punibilidade, eu vou recorrer daquela decisão mediante res, mediante recurso em sentido estrito. Porém, cuidado com o que diz o 593, parágrafo 4º. Repetir aqui de novo. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Como assim, professor? Ora, se o juiz reconhecer a extinção da punibilidade na própria sentença, após aquela análise onde ele vai ver se foi procedente ou improcedente a denúncia, a queixa-crime, né? Em face do princípio da unirrecorribilidade, você deixa para lá o rese e você vai falar sobre a extinção da punibilidade aonde? Na apelação. Então, juiz, após se pronunciar a respeito da procedência ou da improcedência do pedido, falou, analisou o recurso, a ação lá pelo princípio da unirrecorribilidade, e de acordo com o 593, parágrafo 4º, você afasta o rese e você vai falar sobre a extinção da punibilidade aonde? Na apelação, beleza? Então, se o juiz reconhecer nas próprias sentenças, né, você vai apelar. Então, cuidado. A extinção da punibilidade, ela pode vir prevista tanto no recurso em sentido estrito, como ela pode vir prevista, certo, na apelação. Ela pode ser alegada no rese, ela pode ser alegada na apelação. Beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola. Vamos para frente. Competência. Aqui como res, né? Igualmente, lá no recurso sentido estrito, a apelação ela é uma peça dúplice, né? Ela é uma peça dúplice.
A gente precisa interpor e apresentar as razões. Então, a regra é que a apelação seja interposta perante o juiz de primeiro grau que proferiu a decisão recorrida, que proferiu aquela decisão de acordo com as hipóteses de cabimento do 593, seja inciso 1, 2 ou 3. E aí, recebido o recurso, serão intimados recorrente e recorrido para apresentarem suas razões ou contrarrazões, mas agora encaminhadas, dirigidas ao tribunal competente para conhecer e julgar o recurso. Né? Então, aqui, juiz de primeiro grau. Juiz de primeiro grau, eu tenho o juízo ACOR. E aqui o tribunal, eu tenho o juízo ad quem. Né? E entre aquelas mesmas regrinhas que eu te expliquei, né? Aqueles mesmos bizus da OAB lá na aula de recurso em sentido estrito. Professor, prazo, mesma coisa, eu tenho um prazo para interpor e um prazo para apresentar as razões. Então, prazo de interposição, 5 dias, prazo processual penal. Prazo processual penal. Desconsidero o primeiro, incluo o último. Razões, 8 dias, também, prazo processual penal. Prazo processual penal. Então, eu posso interpor em 5 dias e apresentar minhas razões em 8 dias. Lembre-se, não perca o prazo de interposição, por quê? Porque é um prazo peremptório. É um prazo peremptório. Perdeu o prazo de interposição, não pode mais apelar. Perdeu o prazo de interposição, não pode mais apelar. Beleza? Cuidado lá nos crimes de menor potencial ofensivo, né? Previstos na Lei 9.099. Então, na competência do Juizado Especial Criminal, o prazo de apelação não é de 8 dias nem de 5, é de 10 dias, onde a interposição e as razões devem ser apresentadas simultaneamente. Aqui no prazo da apelação, vocês aprenderam, ela pode ser dividida. Eu posso interpor no prazo de 5 dias, esperar o juiz fazer a intimação para apresentar as razões e depois ter o prazo de 8 dias para juntar as minhas razões. Aqui no Juizado Especial Criminal, não. Eu tenho 10 dias. Para quê? Para interpor e junto com a minha interposição, já vinha anexo as razões da apelação. Beleza? Então, cuidado com isso. O prazo não é 8. Lá no Juizado Especial Criminal, são 10 dias, onde eu vou interpor e apresentar as razões simultaneamente. Beleza? Show de bola, né? E, gente, no que toca à tese, eu vou pedir encarecidamente que vocês assistam novamente a aula de memoriais. Por quê? Porque justamente aqui na apelação nós temos uma ampla tese para alegar. Princípio da eventualidade. Eu vou justamente falar tudo que possa ajudar o meu cliente, tudo que possa ajudar ao réu. Então, aqui na apelação, cabe preliminares? Cabe preliminares, conforme nós vimos na aula de memorial. Então, aquela que vai prejudicar a análise do mérito. Aconteceu alguma nulidade relativa ou absoluta, analise, peça, coloque lá na sua apelação. Então, prejudiciais de mérito, preliminares processuais, outras nulidades do 564, ausência de requisitos necessários para recebimento de denúncia ou queixa, a ausência de proposta de suspeição condicional do processo e cuidado com o velho bizu. A OAB pede que as causas extintivas da punibilidade, a OAB pede não, os professores que dão aula para a OAB
analisam, pedem que vocês coloquem as causas instintivas da punibilidade nas preliminares. Mas como eu já disse a vocês, eu prefiro que elas venham no mérito, beleza? Aqui nas teses de mérito a gente discute e divide as teses em duas, as teses de mérito, né? Teses de absolvição. E como eu sempre peço a vocês na apelação, e assim como nos memoriais, sempre busque uma tese de absolvição. Sempre analise e corra atrás de uma tese de absolvição. Não sendo possível a absolvição, aí de maneira subsidiária, a gente vai atacar e utilizar teses de punição excessiva para diminuir a pena, a situação carcerária, a situação penal, na execução penal do nosso cliente, né? Então, nas teses de mérito, eu faço aquele conceito analítico do crime. As circunstâncias que excluam a tipicidade, então o que, é que você vai analisar? A ausência de previsão legal, o crime foi praticado com ausência de dolo, o suposto crime foi praticado com ausência de dolo, houve nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o cara cometeu, né, o acusado cometeu um erro de tipo essencial, aplicação do princípio da insignificância, se é possível, para afastar a tipicidade material, é uma hipótese de crime possível, existe excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, consentimento do ofendido, há alguma excludente de culpabilidade, inimputabilidade, erro de proibição inevitável, inexigibilidade de conduta diversa. Então você vai fazer tudo isso para quê? Para justamente tentar absolver, né? Segunda tese de mérito, subsidiária. Aí aqui eu já começo a entrar nas teses de evitar a punição excessiva. É possível a desclassificação, né, da conduta para um crime menos grave, né? Na dosimetria da pena, mais do que nunca, aqui vocês têm que fazer uma análise muito grande da dosimetria da pena. A grande maioria da apelação no dia a dia é justamente porque a dosimetria da pena foi feita de maneira errada. Então, aqui, mais do que nunca, você vai justamente analisar, pedir, bater na dosimetria da pena. Né? Circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, né? Sempre manter a pena base no mínimo legal. O juiz utilizou alguma circunstância para aumentar a pena base de maneira errada, que não está conforme a lei, que não está conforme as jurisprudências e súmulas dos tribunais superiores, né? Circunstâncias agravantes, afastar então as agravantes previstas, demonstrar a existência de atenuante que venha diminuir a pena, demonstrar a existência de diminuição de pena, no caso foi uma tentativa, não foi crime consumado, afastar as causas de aumento de pena, né? E por fim, os benefícios despenalizadores. É possível aplicar aqui, né, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, direito ao sucício penal, dá para colocar aqui regime inicial de pena mais brando, aplicar somente pena de multa, e por aí vai, né? E por aí vai. Então aqui entra muito aquela dosimetria da pena, as aulas de pena, então, são de grande valia aqui, beleza? Então, cuidado, tudo aquilo que eu expliquei para vocês no memoriais, essa vasta gama de teses que podem ser arguídas, tanto para absolver, e de novo, sempre busque tese de absolvição, bem como para diminuir ao máximo a pena, a situação, né, do apelado, do denunciado, que agora, né, se a gente está apelando, deve ter sido condenado.
a não ser que ele esteja agindo como Ministério Público ou assistente de acusação, né, vem então a ser usada. É grande a gama de teses aqui. Então, qualquer coisa, volta lá para a aulinha de memoriais, dá uma analisada lá na aula, porque basicamente a linha de defesa, a linha de tese é a mesma que está lá, tá certo? E por fim, uma técnica redacional. Como eu falei para vocês, a gente tem interposição e razões para arguir. Então, interposição, peça estritamente simples, né? O que eu faço? Endereçamento para o juízo ACO, endereçamento da peça para o juiz ACO, ou seja, geralmente o juiz de primeiro grau, aquele que exarou a decisão recorrida, excelentíssimo senhor juiz de direito, né, da vara criminal da comarca tal, faz a qualificação dele e a interposição do recurso, diz, né, qual recurso ele está e o artigo de fundamentação. Então, fulano já qualificado os autos, vem para o seu advogado interpor recurso de apelação, usa o fundamento correto, né, inciso 1, 2 ou 3 do Código de Processo Penal. E, por fim, aqui não tem juízo de retratação, o juízo de retratação era cabível lá no RESE, né? Aqui não tem isso, pede apenas que ele faça o quê? O recebimento, processamento e encaminhamento do recurso, né? Mostra ele que foi interposto no prazo correto. Assim requer o recebimento, processamento e encaminhamento do recurso, com as razões inclusas ao Tribunal de Justiça. Pede deferimento com marca, data e advogado. Aí aqui de novo vamos relembrar bisuzinho para a OAB, tá? Vamos lá. Aqueles bizu para a OAB básico que eu gosto de falar para vocês. Primeira coisa, se por acaso, no caso apresentado, se lá no caso hipotético que a OAB trouxe, ela falou que o recurso, ela não vai dizer qual é, né? Ela vai ficar calada. Que o recurso já foi interposto, e ela também não pode, ela geralmente não vai dizer de maneira assim direta que o recurso foi interposto, não, vai estar entre linhas. Analise bem. Se ela falar que o recurso já foi interposto, o que você vai fazer? Você não vai interpor. Se já foi interposto, para que você vai interpor de novo? Já foi dito ao juiz, né, o inconformismo com a decisão e que vai haver recurso. Então, eu troco a interposição por um pedido de juntada, por uma peça de pedido de juntada das razões. Então, o que é que eu faço aqui? Eu apenas mudo, né? Endereçamento mesmo, fulano já qualificado nos autos, vem para o seu advogado, esqueço de colocar aqui isso aqui, interposto, já está interposto, né? Vem para o seu advogado, requerer a juntada das razões de recurso de apelação. Anexo. Acabou. Acabou. Né? Não precisa colocar fundamento, nada. Vossa Excelência recebe e encaminhe para o tribunal. Pronto, acabou. Né? Então, pedido de juntada apenas. Não precisa interpor de novo. E se por acaso você está atuando na OAB para apresentar contra-razões, se você está atuando, no caso, para apresentar contra-razões, dessa vez foi o promotor de justiça que recorreu, dessa vez foi o promotor que recorreu, o que você vai fazer? Você também não vai interpor nada. Quem deveria interpor é quem recorreu, no caso foi o Ministério Público. O seu cliente, aquele que você representa, é o recorrido. Então, o que você vai fazer? Você não vai interpor, mesma coisa. Você vai apresentar um pedido de juntada das contra-razões.
das contra-razões. Que Vossa Excelência, então, junte e mande as contra-razões. Beleza? E aí, nas contra-razões, você vai dizer por que a sentença não precisa ser reformada. E, por fim, eu vou apresentar as razões. Vou endereçar ela a quem? Lógico, vou endereçar ela para o tribunal agora. A de quem? Tribunal que pode reformar essa decisão. Tribunal a de quem? Então, razões de recurso de apelação, recorrente, recorrido, egrégio Tribunal de Justiça, com lei da Câmara, do procurador, o recorrente não conformado com a decisão do excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal, que, embora notável saber jurídico do juiz ACO, proferido, tal, que se confere, né, requer a sua reforma pelas razões a seguir. E aí, o que eu faço? Posso arguir preliminares, sempre tem, tá, gente? Principalmente na OAB, né? Posso arguir preliminares, síntese fática, toda a tese jurídica de direito, aí lembra, né? Aqui sempre busque a de absolvição, e aí de forma subsidiária, aquelas teses para evitar punição excessiva, tá bom? Então aqui entra toda a sua linha argumentativa e o pedido. E aqui no pedido, o que eu quero que vocês tenham em mente. Primeira coisa, sempre pedir conhecimento e sempre pedir provimento do recurso, tá? Ó, nunca esqueça essas palavrinhas. Conhecimento, sempre lá no seu pedido. Peça o conhecimento e sempre lá no seu recurso, nos pedidos do recurso, peça o provimento. Por quê? Porque a partir do momento que você pede o conhecimento, você vai pedir que o tribunal ele reconheça que o seu recurso ele está com todos os requisitos de admissibilidade preenchidos. Então, o que ele vai dizer? Quando ele conhece um recurso, ele vai dizer que há um juízo de admissibilidade. Que todos os requisitos para o recurso, para que haja o direito de recorrer, eles estão o quê? Presentes. Recurso foi apresentado no prazo correto, né? Foi feito preparo, foi feito tudo. E no provimento, você vai pedir ao tribunal e ele vai prover porque ele está dizendo o quê? Que justamente aquilo que você está pedindo foram deferidos. Que o seu pedido foi deferido. Então veja, requer que seja conhecido, ou seja, que o tribunal reconheça a admissibilidade, dê o juízo de admissibilidade, diga que os requisitos para recorrer daquele recurso mesmo estão presentes e que seu recurso seja provido, ou seja, aquilo que você está pedindo seja devidamente deferido. Beleza? E aqui, atenção, porque eu também posso fazer pedidos subsidiários. Então, eu posso ter feito uma tese de nulidade. Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pedir que o tribunal ele reconheça a nulidade. Aí eu começo com os pedidos o quê? Subsidiários. Eu tenho vários pedidos subsidiários a fazer aqui. Então, qual a segunda coisa que eu vou pedir de maneira subsidiária?
que caso ele não reconheça ou que ele considere que seja caso de nulidade, então que ele absolva o réu. Se eu entrei com a linha defensiva de absolvição. Ah, mas de maneira subsidiária também, eu posso pedir que o juiz ele desclassifique, desculpa, que o tribunal, o desembargador, ele desclassifique o crime. Ah, não acha caso de desclassificação, eu posso pedir também de maneira subsidiária que ele aplique então, ou que ele reconheça uma atenuante ou uma causa de diminuição de pena. Ou uma causa de diminuição de pena. Também acho que não é caso de diminuição de pena, eu posso pedir também de forma subsidiária que ele então aplique a pena no patamar mínimo. Aplique a menor pena possível. E com isso, ele coloque no regime mais brando. Regime de cumprimento de pena mais brando. Então veja que eu tenho uma ampla gama de pedidos a se fazer aqui na apelação. Lá no RESE, vocês perceberam que os pedidos eram restritos. Eu ia pedir que o juiz reconhecesse aquilo que eu estava alegando, que eu tinha usado para recorrer. Aqui não, né? Por conta do princípio da eventualidade, eu vou justamente pedir ao juiz várias coisas de maneira subsidiária. Então, aleguei nulidade. Então, Vossa Excelência reconheça a nulidade. Porém, caso Vossa Excelência ache que não é nulidade, conforme tal, pelo princípio da eventualidade e de maneira subsidiária, que Vossa Excelência então absolva, né, o condenado por conta das razões, ou sei lá, porque ele agiu em estado de necessidade, por conta da incidência do princípio da insignificância. Mas caso Vossa Excelência assim também não reconheça que seja caso de absolvição, que Vossa Excelência desclassifique o crime, que saia desse crime maior e que vai para esse crime menor. Porém, mesmo assim, não seja aceito o caso de desclassificação, que Vossa Excelência reconheça a aplicabilidade na dosimetria da pena do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que Vossa Excelência aplique a causa de diminuição, né, conforme artigo tal, parágrafo tal, né? Se Vossa Excelência ainda não reconhecer isso, que deixe a pena no patamar mínimo, que a dosimetria da pena fique no patamar mínimo, né? E que assim ele entre no regime de pena mais brando, que a pena dele inicie no regime semiaberto, que a pena dele inicie no regime aberto, tal, já, né? Que seja aplicado o suscis penal, que seja então a pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direito. Então veja que eu tenho aqui uma ampla gama de pedidos a se fazer aqui na apelação, como tinha lá nos memoriais, beleza? Tá aí, cuidado com esses pedidos, com marca data e a parte autenticativa, né? Advogado OAB UF. Beleza? Então, gente, cuidado com a apelação, ela é tão extensa quanto os memoriais. Por isso que a OAB tem uma grande, digamos que ela tem um apreço, né? A palavra melhor é essa, ela tem um apreço muito grande em cobrar memoriais e apelação. Por quê? Porque veja que é extensa a peça, pode ter muita coisa a se alegar, muita coisa, então ela pode pedir para que você demonstre seu conhecimento jurídico, né, para o OAB. Beleza? Então, gente, nossa última aula da prática simulada penal. Fiquem com Deus. Esperem que gostem da aula. Boa AV2 e até a próxima. Um cheiro muito forte no coração, boas férias para vocês e até mais.